bate-papo agora vai ser com 3 divas médicas veterinárias. Doutora Andresa Cunha, que muita gente conhece aqui, é a doutora da Aguavete, já foi vizinha aqui da igreja, vizinha aqui nossa com a Aguavete, pet e animais. Também a doutora Ellen Larissa e a doutora Diana Azevedo, que são médicas veterinárias. Vamos falar sobre Julho Dourado, mês de prevenção às zoonoses, que por sinal o Julho Dourado é bem recente, mas quem vai explicar são essas mulheres maravilhosas que estão aqui para falar sobre saúde dos animais e em especial animais pet. Entrevista. Bom dia, Andresa. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Há quanto tempo eu sonhava com essa entrevista, Andresa? Lembra? Eu lembrei disso, porque é muito tempo, né, que a gente tá marcando. Eu vivia perturbando você aqui na Aguavete, na praça da igreja. Não era verdade? Verdade, verdade. Mas hoje chegou o dia. O grande dia. Coisa boa. E com um tema tão importante. Certeza. Tão importante como esse. Bom tê-la aqui. Bom dia, doutora Ellen Larissa. Bom dia, Neidilu. Para mim, né, é uma honra estar aqui no seu programa e queria também dar bom dia para todos os ouvintes e tutores, clientes lá da Aguavete Pet. Diana Azevedo, bom dia. Bom dia, estou muito feliz de estar aqui, tá? É muito prazeroso falar, né, da nossa profissão, principalmente relacionado a esse tema, né, que é extremamente importante na nossa profissão e também, né, para os humanos. Né? Vamos falar um pouquinho, eu quero iniciar pela data, Julho Dourado, que eu andei pesquisando e é uma data que interessante, né? O Julho Dourado foi implementado tem pouco tempo, não é isso? Sim, sim. Quem poderia me explicar sobre o Julho Dourado, o mês de prevenção às zoonoses? Então, é um mês de conscientização, né, e prevenção das zoonoses. E é considerado como o Julho Dourado. E se a gente for parar para pensar, Neide, a gente vê, a título de exemplo, né, a saúde única. Então, a gente pensa no Julho Dourado como um tripé, né, que é saúde ambiental, saúde animal e saúde humana, né? Porque aí a gente vê um conjunto aí de toda uma prevenção trazendo essa parte mesmo da conscientização. Uhum. Essa pergunta vai para a doutora Andresa, porque eu a acompanho. São quantos anos de profissão? Quantos anos da Aguavete? 20 anos. 20 anos, né? 20 anos. Vamos fazer agora, dia 8 de outubro, né? Eu fiquei emocionada aqui quando você falou da questão que foram os vizinhos aqui por muito tempo, né? Isso. A Aguavete ficou aqui na praça. E é uma realização muito grande hoje ver, né, o que se tornou esse hospital de referência, não só em Guanabi, mas em toda a região. Uhum. E a gente percebe que há 20 anos atrás não se tinha essa consciência de todo esse cuidado. Isso. Não é? É para você, né, que está dentro da profissão. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho em relação agora a essa preocupação que está mais exacerbada em relação aos cuidados com os animais e principalmente a não proliferação de zoonoses. Pois é, Neide, tem com o tempo, assim, eu que vivi assim, esses 20 anos, né, na veterinária, eu vejo hoje uma outra realidade, mais voltada para a prevenção, né? De um tempo para cá tem se preocupado tanto na saúde humana como veterinária a questão da prevenção. E é isso que a gente tem batido muito, né, nesse quesito, porque é muito mais fácil prevenir, né, do que tratar. E ainda mais quando se trata de uma doença que transmite também para o ser humano, né? Doenças graves como as doutoras vão falar aqui, citar sobre a leishmaniose, né? Sobre a toxoplasmose para mulheres grávidas, principalmente, tem toda uma série de problemas. Então, assim, eu fico muito feliz e muito realizada em ver que hoje se trata muito mais em termos da prevenção, da informação. E, mais uma vez, te agradecer por esse espaço aberto aqui para a gente poder estar trazendo essas informações para os tutores, né? Vamos agora falar o popular. O que é zoonose? Então, a zoonose, né, são doenças que são transmitidas de animais para seres humanos. É uma doença que um animal ele contrai e ele pode passar para a gente. Então, daí todo esse contexto de cuidado que a gente tem que ter, né, com o animal, tudo aquilo que a gente pode fazer para que ele não venha a adquirir essa doença e para que também ele não venha passar para o ser humano. Por isso que envolve muito essa questão, né, de saúde pública. Tem doenças aí que envolvem esse contexto, né, de saúde pública e com isso a gente tem que tomar muito cuidado nas medidas, né, de controle com o animal especificamente para que a gente não venha, né, a correr o risco de vida para contrair, né, alguma doença. Então, zoonose mesmo é quando a doença
é passada de um animal para um ser humano. E quais são as mais comuns, frequentes aqui em Guanabi? Ou talvez possam também trazer mais alguns exemplos de outras zoonoses que não acontecem em Guanabi, mas é frequente aqui na nossa região e no Brasil. Pronto, Neide. Falando assim, a termo global, né? Das principais zoonoses que a gente vê, tanto na literatura e quanto também na rotina clínica, a gente tem aí a raiva, né? Ela é uma zoonose, é transmitida por um vírus. Temos a esporotricose também, que é transmitida por um fungo. Temos aí a giardiose, que é uma zoonose. Temos a febre maculosa, a tão falada agora, né? Em alta, né? Isso, tá muito em alta, que é transmitido aí por um carrapato infectado, né? É o carrapato estrela. Então, assim, e por falar, né, em Guanabi, a gente cita a leishmaniose, que é o calazar. E, assim, a título de conhecimento, Neide, o calazar, a leishmaniose, Guanabi é considerado como tá dentro, né, dos 13 principais municípios de transmissão intensa dessa doença. A gente né? sabe, convive com isso com muito medo. Exatamente. É algo que é alarmante, só que tem como nós prevenirmos, né? Como a doutora Andresa passou aqui, a prevenção, ela é a melhor forma. E como faz para prevenir? Vamos passar logo todo o recado para o pessoal. Então, as medidas, né, relacionadas à prevenção vai girar em torno, né, de alguns aspectos, né? Um dos aspectos muito importantes para a gente prevenir é a vacinação. A doutora Ellen falou, né, de algumas doenças aí que são zoonoses, e para cada uma existe, né, alguns formatos de a gente prevenir. Por exemplo, né, para Guanabi mesmo, especificamente falando da leishmaniose, que é uma doença bem recorrente aqui, a gente tem hoje, né, medidas de prevenção como a coleira, repelente do mosquito, né, já que o mesmo é o que vai fazer a veiculação da doença, né, para o cão e também para o gato, né, não é só o cão que adquire a doença, o gato também adquire. Então existe a coleira repelente para isso, tanto para um como para outro. Existe também, né, além da coleira, existem os sprays, são os tópicos que também podem ser passados, que é como se fossem os repelentes que usam, né, nesses animais para impedir que o mosquito pique eles. Esses repelentes são usados todos os dias? O spray tem que passar todo dia? Não, tem a recomendação própria do produto. Tem um tópico que a gente coloca, né, no dorso do animal, e aí com isso ele pode repetir a cada 15 ou 30 dias. E tem um spray que ele é feito, né, a cada 7 dias, né, e aí ele dá essa segurança para que o mosquito não venha, né, picar aquele animal. E existem os cuidados relacionados também, falando especificamente, né, da leishmaniose, pelo fato de estou abordando muito aqui sobre isso, porque é uma doença que é recorrente aqui, a gente pega muitos casos na clínica. Consequentemente, até porque ao passar para o ser humano em si, né, toda a clínica que o ser humano adquire pode levar, né, o mesmo ao óbito. Da mesma forma, né, para o cachorro ou para o gato, ele também pode ser acometido, né, órgãos internos que são vitais para a saúde daquele animal, inclusive pode levar o mesmo também a óbito, né? Então, assim, é grave nos dois contextos, tanto para o animal como para o ser humano. Mas voltando, né, para a questão da prevenção em si, tem essas medidas. São medidas externas, né, que vai impedir que o mosquito venha picar, né, o pet. Tema que é polêmico para vocês e gera muita insegurança para quem tem os animais, né? Tratar ou não tratar a leishmaniose? Como que fica o animalzinho? Ele em tratamento, depois de tratado com aquela baixa toda, ele ainda pode transmitir a leishmaniose para o seu dono? Então, todo o tratamento, né, que a gente faz e que a gente tem hoje, né, que é registrado tudo e que é permitido que seja feito, né, justamente vai girar em torno desse aspecto, de não conseguir realizar, né, a transmissão para o ser humano. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala disso. Porque a gente não pode pegar, né, um pet e iniciar um processo de tratamento e não seguir à risca tudo aquilo, né, que é necessário. Existe uma medicação que é tomada de forma contínua, existe uma medicação que é tomada por um período, existe esse processo de controle, né, relacionado ao uso das coleiras, que tem que ser bem ríspido, bem rigoroso, porque assim, a gente fica, né, com medo de tudo isso não ser feito de forma, né, contínua, e abrir uma brecha para que o animal, infelizmente, venha, né, ser reinfectado e aí aumentar a carga de titulação interna e o ser humano ficar, né, com risco ali
naquele contexto. Então, todo esse processo de tratamento que é permitido hoje, né, que é possível hoje, a gente tem que ser levado, né, todo a uma risca e ter todo um cuidado voltado para isso, para que o ser humano não fique, né, convivendo com um animal que seja de risco para ele. Mas é permitido e falando, né, realmente o contexto da pergunta, assim, impede sim, né, que o animal ele venha, né, transmitir, seguindo a risca, com todos os cuidados, tudo aquilo que é preciso. A carga de titulação fica muito baixa, né, e o que a gente tem é que tem assim a possibilidade de não transmitir para o ser humano. Qual outra doença que é bem pesada, não tão quanto a leishmaniose Kawasaki em Guanabi, mas que é muito ruim no caso para a contaminação do animal para o ser humano? Existe hoje, o que é falado, né, que existe a febre maculosa, mas eu ia tocar no assunto de outra doença, que é a esporotricose. Eu vou falar um pouco dela, porque já envolve outro animal, que é os felinos, né? Então, assim, hoje em Guanabi a gente já fez o diagnóstico dessa doença e ela também, quando o ser humano adquire, ela gera uma clínica, né, agressiva no ser humano, inclusive com sinais de pele muito intensos, né? E o tratamento, né, dessa doença em si é feito através de antifúngicos, passa um tempo grande, né, tomando a medicação, e ela também gera uma alteração significativa para a gente. E ela, a nível, aqui em Guanabi, a gente já diagnosticou alguns casos, mas a nível de outros locais, como por exemplo, dar um exemplo de uma região aqui que tem muitos casos, né, Rio de Janeiro, que é um outro estado, eles pegam muitos casos dessa doença e sim, né, as pessoas que têm contato com esse felino, se porventura não souber que tem a doença, eles podem contrair, porque o contato direto ali com aquele animal faz com que ele venha desenvolver, né, o fungo na pele, e o fungo na pele vai desenvolvendo, né, lesões muito sérias. E com isso, né, é necessário o tratamento, todo aquele contexto médico. Você fala felinos, são os gatos. Os gatinhos, porque mesmos. O pessoal tem muito cachorro, né? E quem tem gato, às vezes tem 10, tem 8, quando tem verdade. Tem mesmo. Então, os felinos são os maiores transmissores, porque a febre maculosa, quando surgiu nas nossas reportagens, foram carrapatos transmitidos de bovinos. Não foi isso? Sim, foram de bovinos, pelo que me recordo. Existe o carrapato, né, que é o carrapato estrela. Ele é muito comum, né, em equinos e capivaras. Os bovinos, claro que estão naquele meio ali, né, tá inserido naquele meio, provavelmente ele pode adquirir. Da mesma forma, o cão, quando ele convive em um ambiente que tem, né, equinos, tem capivaras, enfim, ali naquele ambiente ele pode adquirir esse carrapato, levar para um ambiente doméstico e com isso gerar esse contexto, né, para o ser humano que tem contato com aquele cão, por exemplo. E aí desenvolver, né, a clínica e tudo aquilo que está correlacionado à doença, né, para o ser humano em si. Mas é uma doença grave. E a gente vai, tocando no contexto da prevenção, existem as medicações específicas, né, para você impedir que o cão contraia carrapato. Né? Existem medicações orais que ele pode adquirir, existe a coleira também, existe as medicações tópicas, né, tudo isso para prevenir. Né? A gente, lá na Guavete, o tutor, quando ele vai, a gente passa todas essas recomendações de prevenção. E aí, só tocando no assunto aqui de prevenção a mais, né? Existe a questão da vermifugação, que é outro contexto que a gente tem que abordar para o tutor. E a gente está lá aberto para isso, né? O tutor ele pode chegar, pedir a explicação nossa. A nossa equipe toda, por completo, não só os médicos veterinários, mas toda a equipe, né, da Guavete em si, ela está 24 horas, sim. Ela está preparada, né, para atuar nesse contexto, né? O pessoal da recepção, o pessoal do telemarketing, os veterinários em si, já tem esse fator, né, de informativo, né, já na ponta da língua, já para explicar para o tutor. Eu estou aqui conversando com as médicas veterinárias Andresa Cunha, Ellen Larissa e doutora Diana Azevedo. Mate a mulher, mas não erra o nome dela. Diana Azevedo. Estamos falando sobre Julho Dourado, mês de prevenção às zoonoses. Se você tiver perguntas, 988-61-1061. Pode interagir conosco pelo YouTube Neide Lu Fala Você Notícias, Facebook 106 FM Guanabi. A gente vai para o intervalo, as meninas vão aguardar suas perguntas. Se não tiver perguntas, nós temos as outras perguntas aqui. Mas o assunto é instigante. Tire suas dúvidas, pergunte, porque elas estão à disposição para a gente falar sobre as doenças que acometem aí os animais pet e também animais grandes, né? Para fechar aqui, tem mais alguma orientação em relação à prevenção das zoonoses? Sim, então além, né, do que a doutora Diana falou acerca das endoparasitoses, né, do controle de prevenção de ectoparasitas também, temos a imunização, que é a vacina, né? Uma delas aí que é bem legal a gente pontuar aqui é a vacina da raiva.
porque a raiva é uma zoonose, né? Então temos aí a vacina da raiva, temos a vacina da giardia e também não se tratando, né, em questões de zoonoses, nós temos também vacinas de virose, né, que é de grande importância a gente está fazendo, né, no animalzinho. Então, assim, qualquer dúvida, pessoal, a gente deixa aqui à disposição, né? Nós estamos ali no hospital Guavete Pet, onde é aberto 24 horas e estamos lá disponíveis, né, para poder sanar alguma dúvida e também estar avaliando o seu animalzinho. Júlio Dourado, tem alguma novidade pro povo no Júlio Dourado? Porque é o mês de combate, de orientação, de informação, mas eu acredito que a Guavete pode, né? Inclusive, hoje é o dia 20, é comemorado o dia do amigo, né? É, dia do amigo, já me mandaram 300 mensagens aqui, obrigada por... E aí nós por... disponibilizamos, nós também, para comemorarmos o dia do amigo, nós disponibilizamos, né, uma bicicleta com uma linda cesta, toda adaptada, você precisa de ver, Neide, linda, que é para você passear com o seu pet. Esse sorteio irá ocorrer no sábado e ele é em prol da ONG Resgatando Patinhas. Eu não sei se você já ouviu falar, mas é uma ONG muito comprometida, né? Tem Cristiane, que é a antiga Unianjos ou não? Não, é outra ONG. É outra. E nós, o intuito de ajudarmos, né, porque ela passa por algumas dificuldades, principalmente em termos de ração, de medicamentos, e nós decidimos doar essa bicicleta com essa cesta, e a cada quilo de alimento doado... Mas vai ser quilo de alimento para o pet? Isso, de ração. De ração, a cada quilo de ração, viu, gente? Cada quilo de ração doada, você recebe um cupom e vai concorrer a esse sorteio. Já sábado? Já sábado. Nós já estamos divulgando vem na promoção, na reta final. Estamos há algum tempo já nessa divulgação e queríamos pedir aí também os seus ouvintes, sua audiência que é espetacular. Glória a Deus. Para nos ajudar aí também para essa força nessa ação, nessa boa ação de solidariedade aos pets que ficam na rua. Pode levar a doação 24 horas se ela 24 horas. 24 horas também. Recebemos também. Então deixa o contato, o endereço aí da Guavete para que o pessoal leve a alimentação para os animais e concorra à bicicleta adaptada, personalizada para você passear. Para você passear com o seu amigo. Amigo? E se for um pitbull, dá para botar na cestinha? Puxa, aí não, mas a gente dá jeito. A gente dá jeito. Pois é, nós estamos aí, né, de 24 horas aberto, né? Graças a Deus, você já tem um bom tempo que a Guavete, nesses 20 anos, tem 7 anos que é 24 horas, se tornou, né, tomou o status de um hospital veterinário que atende equipado. Agora mesmo conseguimos, foi um sonho, uma realização inclusive pessoal como veterinária, né, não só como proprietária, mas como veterinária, conseguimos adquirir um raio-x digital de alta tecnologia. Aleluia! Nossa Senhora, já temos ultrassom, temos um laboratório próprio lá dentro, com a biomédica, né, o tempo todo à disposição para realizar os exames. Então, assim, os diagnósticos estão muito mais precisos, muito mais rápidos. Nós estamos conseguindo salvar muito mais vidas. Glória Isso, a Deus. para mim, é uma realização muito grande. Para mim, que acabei de completar 20 anos de formada. Bacana, e a Guavete completará no final do ano 20 anos já de aberta, e aí... Quase maioridade, 21 anos é que é maioridade, doutora? Mas já é uma satisfação muito grande mesmo. Parabenizo todas vocês e continuem salvando vidas e a vida dos nossos bichinhos, que transforma a nossa vida muito melhor. Muito obrigada por estar aqui, trazer essas informações sobre zoonoses. É preciso falar sobre as doenças que acometem os animais e em contrapartida, também agrava às vezes a vida humana. Então, quanto mais falarmos, melhor, e será mais conscientizada a nossa população de Guanambi e toda a região. Muito obrigada, doutora Nós que agradecemos. Andresa, doutora Ellen e doutora Diana. Obrigada. Obrigada. Tá joia?